Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é Diácono Silvestre. É um prazer estar falando com vocês agora, passando aí a aula que não vai ser possível dar esta aula presencial, né, de forma presencial. E nós temos um cronograma a cumprir, por isso estou fazendo esta pequena aula aqui para a gente não perdermos o nosso assunto, tá certo? Bem, aula passada, queridos, nós falamos sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Quem esteve na aula verificou que nós iniciamos o assunto a partir do segundo ponto, onde fala sobre o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente pulou porque já tínhamos tocado no assunto, já tínhamos explanado esse assunto, que é como Deus se revela. Nós aprendemos que Deus se revela de duas formas, né? A forma específica através da palavra e a forma geral, né, onde Deus se revela como criador, como sustentador de todas as coisas. Bem, e então demos o segundo ponto, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois nós abordamos que Deus tinha usado para transmitir a sua palavra, tinha usado pessoas, seres humanos. E a pergunta era, né, que a gente fez: a Bíblia ela é confiável por usar seres humanos, já que os seres humanos são falhos, não é? E a gente também respondemos a esta pergunta, afirmando que esses homens que escreveram a Bíblia foram homens inspirados por Deus. E também porque há tantas interpretações acerca do conteúdo. E também aprendemos que isto não é um erro da Bíblia, mas sim um erro do próprio ser humano em não estudar, em não conhecer a cultura, em não fazer realmente uma exegese correta do texto. Mas a Bíblia, a sua mensagem, ela está intacta. Ela realmente quer dizer aquilo que a gente lê realmente. O que há muitas interpretações, a mudança de algumas palavras por conta da tradução, por conta da língua, mas a sua mensagem central está intacta. Então, nós também aprendemos isso. Também observamos o quinto, que diz assim: sendo assim, será que a Bíblia é suficiente em si para transmitir a mensagem de Deus? Com certeza. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática de nossa vida cristã, e nada, absolutamente nada, eu disse nada, pode estar acima da palavra de Deus. Então, ela é sim suficiente. Antes de um bom livro, antes de um bom filme, antes de qualquer coisa, a Bíblia ela deve ser primeiramente estudada e buscada sempre. Outra coisa, deve-se dizer, portanto, que a Bíblia é nossa autoridade final? Com certeza. A Bíblia é e sempre será a autoridade final do crente, do cristão. A Bíblia ela está acima do mundo, das coisas do mundo, do cosmos, de todas as coisas. A Bíblia está acima da família, a Bíblia está acima dos filhos, do namorado, do esposo, de qualquer coisa. A Bíblia é sim a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, se assim cremos pela fé, ela deve estar em primazia em nossa vida. E por último, isso quer dizer que a Bíblia nos ensina tudo o que queremos saber? Não. A Bíblia ela não precisa e não precisou nos ensinar tudo o que queremos saber, porque a Bíblia contém tudo que precisamos saber, ok?
E a gente terminou com o versículo, capítulo de Deuteronômio 29, dizendo que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas aos homens e sua geração. Então, tudo que contém na Bíblia é o suficiente para nos levar para o céu, ok? Então, esse foi um pequeno panorama da aula passada. Então, vamos adentrar, propriamente dito, a segunda aula, que é a história e a transmissão da Bíblia Sagrada. O primeiro ponto que o autor ele coloca aqui é como a Bíblia chegou até nós. E ele começa a dizer o seguinte: ele diz: é sabido que as narrativas bíblicas datam de um período muito anterior à invenção da escrita, e em especial das línguas nos quais a Bíblia foi originalmente registrada. Na ausência da escrita, a transmissão oral era a maneira principal pelo qual os povos antigos preservavam sua história através das gerações. Logo, a tradição oral foi importantíssima na transmissão das narrativas que cobrem o período desde a criação do mundo até a geração de Moisés no Egito. Então, o que é que o autor fala aqui? O autor ele diz simplesmente que não existia ainda a escrita. Então, como era então passado ou passada as coisas do Senhor, as outras gerações eram de forma oral, ou seja, uma família, um líder ia passando para o povo, para a sua família, de forma oral. Isso antes ali do período de Moisés. Nós vamos aprender lá na frente que a partir de Moisés é que começa a se datar as coisas de Deus, através da escrita, através aí dos papiros, dos pergaminhos, ok? Nós vamos aprender que a escrita passou a existir a partir de Moisés, mas como chegou até nós? Foi passando de geração em geração, através do ensinamento oral, um pai passando para o filho, e a mãe, a família, os líderes passando, transmitindo a palavra de Deus, ok? O segundo ponto ele diz o seguinte: a partir de quando as narrativas bíblicas passaram a ser registradas por escrito? Aí ele diz: não obstante predominância e a importância da tradição oral nas culturas antigas, as tradições escritas surgiram a partir da necessidade de se registrar com mais clareza as histórias e lições do passado para gerações subsequentes. No caso da Bíblia, os primeiros relatos escritos datam de Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Então, como eu falei, foi a partir de Moisés que passou-se então a registrar e registrar com muita precisão os fatos sobre as coisas de Deus. Nós sabemos que Moisés foi quem escreveu sobre a criação, sobre as coisas do Senhor. A partir do momento que Moisés sai do Egito, ele começa então a colocar sua devoção, expor a sua devoção a Deus, e a partir daquele momento ele então passa a registrar, a documentar tudo concernente às coisas do Senhor. Então a data mais ou menos é 1400 anos antes de Cristo. Passou-se então a datar-se os documentos a respeito das coisas de Deus. Uma terceira coisa terceiro ponto aqui nosso quem foram os demais autores dos textos bíblicos, ou seja, além de Moisés, que foi o primeiro a datar, e nós temos conhecimento,
quem foram os outros autores? Aí ele diz: além de Moisés, responsável pela compilação e redação das histórias da criação, do dilúvio, dos patriarcas e do nascimento de Israel como nação, você vai encontrar no Êxodo, ali no Êxodo. Participaram da redação do Antigo Testamento Josué, que foi o sucessor de Moisés, os reis Davi e Salomão, responsáveis pela autoria de maior parte dos salmos e dos livros de sabedoria, os vários profetas, cujos nomes dão nome aos diversos livros da Bíblia, né, como Isaías, como Abacuque, além dos escribas que contam os restantes da história de Israel. Ao todo, são 39 livros no Antigo Testamento, escritos ao longo de aproximadamente 1000 anos, entre 1400 e 400 antes de Cristo. Então, além de Moisés, os profetas, o rei Davi, Salomão, os líderes, de Israel, os escribas, todos eles contribuíram para a perfeita harmonia dos livros do Velho Testamento. Agora, já no Novo Testamento, é composto por 27 livros e foi escrito ao longo de aproximadamente 70 anos, de 30 a 100 depois de Cristo. Por vários personagens que o Novo Testamento foi escrito. No início da história da igreja, os apóstolos Mateus e João, integrantes dos 12 discípulos, chamados por Jesus, e os outros evangelistas, Marcos e Lucas, discípulos de outros 2 apóstolos, Pedro e Paulo, que respectivamente também contribuíram com várias cartas, além de outras figuras importantes como Judas e Tiago, irmão de Jesus, e que foram ali líderes da igreja primitiva. Então também foram diversas as contribuições aí do Novo Testamento, ao todo 27 livros, escritos no período de 70 anos. Bem, e os livros, o quarto ponto, ele diz o seguinte: e os livros apócrifos, reconhecidos pela Igreja Católica Romana. Então nós sabemos que apócrifo é não inspirado. Os livros que são da Igreja Católica Romana, os 7 livros a mais que consta na Bíblia da Igreja Católica Romana, esses 7 livros não constam na Bíblia cristã evangélica. E estes livros são chamados apócrifos. Bem, os livros apócrifos do Antigo Testamento, entre eles Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, não atrapalhe, é Eclesiástico e não Eclesiastes. A nossa Bíblia tem Eclesiastes, ok? Sabedoria de Salomão e Baruque. Estes livros foram escritos nos 400 anos de silêncio, ou seja, entre o fim do Antigo e o início do Novo Testamento. Não constam como parte da Bíblia reconhecida pelo povo de Deus no primeiro século, a época do nascimento da igreja primitiva, por terem sido escritos após o testemunho do último profeta chamado por Deus em Israel, Malaquias, e por não estarem em acordo com a mensagem do restante dos livros do Antigo Testamento. Ou seja, o que é que o autor está dizendo aqui? Que estes livros apócrifos, eles foram escritos num período de silêncio. Ou seja, o que é o período do silêncio? É o período entre o último profeta do Velho Testamento e o início do Novo Testamento com o profeta João Batista.
Então, este período do livro de Malaquias, que foi o último profeta, até João Batista, não se tem documento nenhum que se levantou ou que existiu outro profeta ou que Deus falou alguma coisa com relação a esse tempo, uma época em que realmente não se datou nada com respeito que Deus falou alguma coisa, ou que Deus levantou um profeta, ou que Deus levantou alguém para falar em nome dele. Então foi exatamente neste período de 400 anos, que estes livros apócrifos nasceram. Quando a igreja primitiva nasceu no primeiro século, eles também não tinham costume de ter estes livros como livros inspirados para que eles pudessem praticar a vida e a sua devoção com Deus. Dizem que eles usavam muito esses livros para pesquisa, para alguma coisa do tipo, como ajuda extra, mas não como uma palavra inspirada por Deus, ok? Bem, embora esses livros tenham circulado pela igreja por muitos séculos, como eu falei, eles jamais foram reconhecidos como normativos, ou seja, canônicos, do grego canon, ok? Ou seja, quer dizer canon? Regra ou vara de medir. Ou seja, para a definição das doutrinas e da prática da igreja, até o seu reconhecimento pela Igreja Católica Romana no século XVI, por conta das críticas da Reforma Protestante. Em sintonia com a Reforma e as primeiras gerações da igreja, portanto, reconhecemos que os livros apócrifos têm valor histórico e literário, mas não são normativos em assuntos doutrinários. Ou seja, esses livros foram usados como pesquisa, como documento histórico, mas não de fato como a palavra de Deus. Então hoje a Igreja Cristã Evangélica, ela tem esses livros como um livro histórico, como um documento histórico, e não como um livro que foi realmente estudado, visto como um livro inspirado por Deus. Ou seja, a questão de ser um livro canônico, ou seja, um livro que passou pelos estudiosos e eles verificaram que aquele documento ali era um documento histórico, porém eles não tinham muita harmonia ou quase nenhuma harmonia com os livros inspirados que hoje a gente tem na Bíblia. Há muita desarmonia geográfica, de assuntos, de coisas. Então, por se tratar de algo divergente e que não entrava em harmonia, e até porque foi escrito em um período onde ninguém ouviu-se falar que Deus levantou algum profeta ou levantou algum líder do tipo, né, que sempre levantou para falar, para escrever, estes livros, então, os evangélicos, os cristãos, não têm como inspirados por Deus. O quinto ponto diz o seguinte: quer dizer que a Bíblia sofreu alterações ao longo do tempo? Não exatamente. Já vimos que a Bíblia não foi escrita de uma só vez, mas sim ao longo do tempo. Primeiro em hebraico e aramaico, que foi o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e depois em grego, no caso, o Novo Testamento. Até a invenção da imprensa no século XV, a Bíblia era preservada de geração em geração por meio de manuscritos. Os primeiros manuscritos eram confeccionados de papiro, uma planta originária característica do Egito, e organizados em rolos que tinham até 10 metros de comprimento. Mas, próximo da época do Novo Testamento, os rolos de papiro foram substituídos pelos manuscritos em pergaminho, preparados a partir da pele tratada de animais e organizados em
códices. Códices eram, podemos dizer, eram blocos de madeira. Então, eram os papiros feitos e eles tinham as madeiras, as divisórias de madeira, e eles eram então colocados ali, os papiros divididos em blocos de madeira, ok? E esta é a versão mais parecida com o que a gente tem hoje, com os livros de hoje, né? Os códices eram os mais parecidos com a versão que nós temos hoje, que chamamos de livros. Muitos desses manuscritos foram preservados e existem até hoje, revelando uma variação mínima entre si, fazendo da Bíblia, ou seja, o documento mais bem atestado da história. Ou seja, é um motivo de glorificar a Deus. A Bíblia, ela não... Se você tiver de pegar muitos manuscritos originais da Bíblia, existe até hoje. Ou seja, a palavra de Deus, ela está sendo e sempre será preservada originalmente até os dias de hoje. E isso é maravilhoso, porque a própria Bíblia diz o seguinte, que tudo passará menos a palavra de Deus. Um sexto ponto importante que o autor fala aqui é: de onde então surgiram as traduções da Bíblia? Bem, a primeira tradução da Bíblia, ela surgiu antes mesmo do registro do Novo Testamento, cerca de 250 a.C. Um grupo de judeus traduziu o Antigo Testamento para o grego, a versão conhecida como Septuaginta, que serviu como a Bíblia original da igreja primitiva, a qual foram acrescentados os livros do Novo Testamento cerca de 400 depois de Cristo. Um teólogo chamado Jerônimo, um influente pensador da igreja antiga, preparou uma tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Ou seja, a Bíblia foi traduzida do seio original, né, da língua original para o grego. Ou seja, o Antigo Testamento, que foi traduzido originalmente do hebraico para o grego, que se chamou Septuaginta. Agora o teólogo Jerônimo, ele traduz o Antigo e o Novo Testamento do grego para o latim, que passou a ser conhecida essa tradução como Vulgata Latina, que serviu como a versão oficial da Bíblia por quase 1000 anos. Bem, o sétimo ponto e último: qual foi a importância da invenção da imprensa para a tradução da Bíblia? Com a invenção da imprensa no século XV, tornou-se possível a confecção de cópias mais precisas, mais baratas e mais acessíveis da Bíblia para a população. No século seguinte, por conta principalmente da influência da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para todas as línguas principais do continente europeu. Foi em meados do século XVI também que surgiu a primeira Bíblia impressa, com a divisão do texto em capítulos e em versículos. A primeira tradução da Bíblia para o português surgiu no século XVII, por conta dos esforços de João Ferreira de Almeida, cujo trabalho serviu de base para as várias versões da Bíblia em português disponíveis até hoje. Então, depois da Reforma Protestante, houve então um crescimento nas traduções da Bíblia. Foi traduzida ali quase em todo o continente europeu. Lembrando que a Bíblia antigamente ela não tinha capítulos nem versículos. Foi a partir aí do século XVII, através de um homem chamado João Ferreira de Almeida, que a Bíblia teve o trabalho dele serviu
com a tradução, né, da Bíblia em capítulos e versículos, que tanto nos ajuda hoje para a compreensão e principalmente para decorar os textos da palavra de Deus, ok? Outra coisa importante que ele fala aqui é que a importância da primeira Bíblia impressa, né? Quando a Bíblia foi impressa ali, a importância deste homem, o Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser publicado em massa, foi exatamente a Bíblia Sagrada. Esse Gutenberg, que foi um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano Germânico, este homem que pega a Bíblia e publica em massa, e com isso a Bíblia, a palavra de Deus, chegou com muita rapidez em vários lugares espalhados, principalmente ali na Europa. Ok, irmãos? Então essa aí foi um pequeno resumo aí do nosso estudo sobre a palavra de Deus, ok? A história e a transmissão da Bíblia. Lembrando aos irmãos que o que é que vai cair na prova. Então tá certo, eu vou aqui só te dizer o que é que vai cair na prova, porque a próxima aula vai ser a prova. Então irmãos, a partir, eu coloquei a partir do sexto estudo, a obra consumada do Salvador, ok? Depois o sétimo estudo, a obra aplicada do Salvador. O oitavo, a vida no Espírito. Depois a comunhão do Senhor. Aí vem a palavra do Senhor, a oração do Pai Nosso, que foi uma aula só que eu dei, a palavra do Senhor e a oração do Pai Nosso, e a obediência ao Senhor e os seus mandamentos. Então esse aí é do primeiro livro, juntamente com os dois assuntos que nós abordamos, que é o primeiro assunto, a Bíblia, a palavra de Deus, e a aula de hoje, que é a história e a transmissão da Bíblia. Então estudem os principais tópicos, tá bom? Aquilo que é demasiadamente importante, estudem, e que Deus lhe conceda aí uma boa avaliação, uma boa prova. Que Deus te abençoe. E a minha palavra foi a mesma do domingo passado: perseverança. Persevere, que com certeza Deus está se agradando daquele que persevera, principalmente no estudar da sua palavra. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.